27 de fevereiro de 2026. Naquela manhã, por volta das 10 horas, alguma coisa saiu do controle. My husband is missing. It's been about 3 hours and I have some indication that he must have planned not to be found. He turned it off and left it behind, which seems kind of deliberate. O general reformado da Força Aérea dos Estados Unidos da América, William Neal McCausland, de 68 anos, desapareceu em Albuquerque, no Novo México. Here now, the intensifying search for a retired Air Force general who vanished from his Albuquerque, New Mexico home at the end of February. Mas não foi um desaparecimento comum. Antes de sair de casa, ele deixou o telefone sobre a mesa. Não levou relógio, não levou carteira, nenhum dispositivo rastreável, nenhum pertence pessoal. Quem hoje em dia sai sem telefone? I think he's on foot. All of our cars and bicycles are in the garage. E então, simplesmente desapareceu. Sem imagens de câmera, sem testemunhas, sem um único rastro. Mas a verdadeira pergunta não é por que ele desapareceu. A verdadeira pergunta é o que William McCausland sabia. No início, eu pensei que aquilo fosse só mais um caso estranho perdido entre milhares de notícias esquecidas. Um general aposentado, desaparecido, nada além disso. Mas existe algo perturbador neste caso em específico. Quanto mais eu investigava, mais ele parecia querer esconder alguma coisa. Então, eu continuei cavando. Documentos começaram a desaparecer. Relatórios não batiam, nomes surgiam, logo depois eram apagados. Até que encontrei algo impossível de ignorar. O general McCausland não era o único. Outros cientistas também haviam sumido, quase no mesmo período. Nos Estados Unidos, pelo menos 10 cientistas ligados a pesquisas nucleares e aeroespaciais sensíveis morreram ou desapareceram nos últimos anos. Esse é um dos grandes mistérios. Caroline, there are now 10 American scientists who have either gone missing or died since mid-2024. They all reportedly had access to classified nuclear or aerospace material. Is anybody investigating this to see if these things are connected? I've seen the report, Peter. I haven't spoken to our relevant agencies about it. I will certainly do that and we'll get you an answer. If true, of course, that's definitely something I think this government and administration would deem worth looking into, so let me do that for you. Pesquisadores ligados à tecnologia militar, física avançada e projetos aeroespaciais classificados. No total, dezenas de desaparecimentos, todos conectados por um detalhe inquietante. Eles trabalhavam próximos demais de segredos que talvez nunca devessem ser revelados. Nesse momento, eu percebi. Isso não era coincidência, porque William McCausland não era apenas um velho militar aposentado. Seu nome aparece ligado a programas altamente secretos da Força Aérea Americana. Projetos envoltos em silêncio, rumores e teorias que muitos consideram absurdas, até começarem os desaparecimentos. E quanto mais fundo eu entrava nessa história, mais eu tinha a sensação de que alguém estava tentando apagar peças inteiras desse quebra-cabeça. O que começou como um simples desaparecimento acabou me levando a uma descoberta perturbadora, uma verdade escondida nas sombras. E hoje você vai descobrir isso comigo. Existe uma série de livros de ficção científica que ficou famosa por transformar ciência, paranoia e mistério em algo profundamente perturbador. O Problema dos Três Corpos, do escritor chinês Liu Cixin. Publicada entre 2006 e 2010, essa obra trouxe um mistério que, anos depois, se tornaria numa das obras mais curiosas e intrigantes de todas. E o mais inquietante nessa história é que tudo começou exatamente com cientistas desaparecendo misteriosamente. Na trama, vários pesquisadores e físicos renomados começaram a morrer em circunstâncias estranhas. Alguns cometeram suicídio sem explicação aparente. Outros simplesmente desapareceram. E todos parecem estar ligados a descobertas científicas que desafiam a compreensão humana. No começo, ninguém entende o motivo, mas aos poucos surge uma verdade aterradora. Esses cientistas começaram a perceber algo escondido por trás da realidade. Experimentos em aceleradores de partículas passam a apresentar resultados impossíveis. Guarde bem este ponto, porque mais para frente vai fazer sentido. As leis da física parecem falhar, como se alguém ou alguma coisa estivesse manipulando a própria ciência. E então
surge o centro do mistério, uma civilização extraterrestre extremamente avançada, vinda de um sistema solar caótico chamado Três Corpos, descobre a Terra e inicia um plano silencioso de invasão que levaria séculos para acontecer. Mas antes da chegada deles, era necessário impedir o avanço científico da humanidade, porque a ciência era a única coisa capaz de ameaçá-los. Então começa uma guerra invisível. Essas partículas eram capazes de observar tudo, interferir nos experimentos e impedir que a humanidade avançasse cientificamente. O objetivo era simples: manter os humanos presos na ignorância, porque se a humanidade continuasse evoluindo sua ciência, poderia se tornar perigosa demais antes da chegada dos invasores. E é aí que os aceleradores de partículas deixam de ser apenas laboratórios científicos. Eles se tornam campos de batalha invisíveis. Os alienígenas usam tecnologia avançada para espionar os humanos, manipular experimentos científicos e espalhar medo entre os pesquisadores. Muitos cientistas enlouquecem, outros perdem completamente a esperança na humanidade. Alguns passam a colaborar secretamente com os invasores. O mais perturbador na história é que ninguém sabe mais em quem confiar. Governos escondem informações, sociedades secretas surgem nas sombras, mensagens codificadas aparecem para certos pesquisadores, e os cientistas que antes buscavam respostas sobre o universo acabam descobrindo algo que talvez nunca devessem ter descoberto. No fundo, o problema dos Três Corpos não é apenas uma história sobre alienígena, é uma história sobre conhecimento proibido, sobre o preço de descobrir verdades grandes demais para a humanidade suportar. Quando eu li esta obra, nunca imaginei que algum dia faria sentido no mundo em que vivemos. E por mais incrível que pareça, ela faz. E as coisas só ficam mais estranhas. Em março de 2024, quando a Netflix lançou a série que adaptava os livros, os cientistas do laboratório CERN reportaram anomalias com a partícula fantasma 4D. A partícula fantasma 4D é uma teoria misteriosa que mistura ciência e especulação. A ideia é que existam partículas vindas de uma dimensão além das três que conhecemos. Como elas seriam 4D, nós não conseguiríamos vê-las completamente. Elas poderiam atravessar paredes, aparecer e desaparecer do nada ou interferir na realidade sem serem detectadas. O nome fantasma vem justamente disso, algo invisível, mas que talvez esteja ao nosso redor. Assim como nos livros, o acelerador de partícula começou a apresentar problemas nunca antes observados. Coincidência? Acho que não. To begin releasing government files relating to UFOs and unexplained aerial phenomena. No dia 19 de fevereiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou a desclassificação e a liberação de arquivos sigilosos sobre OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados, e vida extraterrestre. Essa declaração surge depois que o ex-presidente Barack Obama fez uma declaração polêmica sobre acreditar na existência de vida fora da Terra. Os alienígenas são reais? Eles são reais, mas eu não os vi. E eles não estão sendo mantidos em... O que é isso? Área 51. Área 51. Não há nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja uma enorme conspiração, e eles a esconderam, do presidente dos Estados Unidos. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. E isso gerou uma grande comoção no público em geral, o que levou Trump a ordenar a liberação de documentos sigilosos sobre qualquer fenômeno sobre vida extraterrestre. Do you have an update on the UFO files and what might be when we're going to be seeing those? Well, I think we're going to be releasing as much as we can in the near future. For some reason, and I guess it's just a reason that's been in the minds of people for a long time, and that is such, they want to find out about the UFOs and anything having to do with UFO or related material, and we're going to be releasing a lot of things from
Enquanto isso, 8 dias depois, o general Neil McCausland desapareceu em Albuquerque sem deixar rastro. McCausland comandou o laboratório de pesquisa da Força Aérea na base Wright-Patterson, em Ohio, entre 2011 e 2013. Uma instalação frequentemente citada em teorias da conspiração sobre o incidente OVNI de Roswell, em 1947. Ele também foi diretor de programas especiais na Secretaria do Pentágono. O desaparecimento ocorreu, de facto, pouco tempo depois de notícias identificarem que o governo dos Estados Unidos estava a acelerar a liberação de registros de fenômenos anômalos não identificados. A esposa do McCausland, Susan Wickerson, inicialmente relatou que ele parecia ter planejado não ser encontrado, mas relatórios mencionam névoa mental. Muito estranho. Em 22 de junho de 2025, a doutora Mônica Jacinto Reza, cientista de materiais da NASA, desapareceu misteriosamente. O caso ganhou notoriedade, não apenas pelas circunstâncias do sumiço, mas pela importância estratégica de sua maior invenção. Ela caminhava com 2 amigos e foi vista pela última vez por um deles a cerca de 10 metros de distância. Ela sorriu e acenou, mas quando o colega olhou novamente, segundos depois, ela havia sumido sem emitir um único som. O desaparecimento de Mônica é um dos 10 casos sob investigação federal do FBI, devido a uma ligação sinistra entre mortes e sumiços de cientistas de alto nível nos setores nuclear e aeroespacial. Ela estava profissionalmente ligada ao Major-General William Neil McCausland, que também desapareceu em fevereiro de 2026, como já mencionei. Ambos trabalhavam no financiamento e desenvolvimento da tecnologia Mandalay. Foi ela quem inventou os novos motores espaciais que deram soberania aos americanos, que antes dependiam de motores russos para colocar naves no espaço. No dia 18 de dezembro de 2025, o físico português Nuno Loureiro, diretor de um laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, nos Estados Unidos, foi assassinado a tiro em Boston. Ele foi um dos cientistas que mais contribuiu para o desenvolvimento da fusão nuclear. Esse tipo de energia pode estar no centro de um dos planos mais sinistros das elites globais. Em fevereiro de 2025, o astrônomo Carl Gilmar, de 67 anos, foi assassinado a tiro na varanda da sua casa na Califórnia. Ele era conhecido por seu trabalho detetivesco na astronomia, tendo feito descobertas importantes sobre a estrutura da Via Láctea e a presença de água em planetas fora do nosso sistema solar. Essa morte misteriosa também me pareceu muito estranha, tendo em conta as outras mortes de outros cientistas, e tiveram diversas outras mortes e desaparecimento de cientistas americanos e chineses. Os casos de cientistas chineses não apresentam muitas informações, porque a China é um país extremamente fechado, com censura em todos os sentidos. Mas existe um padrão comum em todos esses casos. Todas as vítimas atuavam em áreas estratégicas como fusão nuclear, propulsão avançada, materiais especiais e vigilância espacial. Mas afinal de contas, o que levou a esses desaparecimentos? O que está por trás disso? Bem, devo admitir que cheguei a um ponto desta investigação onde me vi diante de um beco sem saída, como se estivesse a encarar uma parede inquebrável. Mas foi justamente ali que decidi mudar o foco da pesquisa. Encontrei um fio solto e decidi puxar. E não é que o meu palpite estava certo. Chegou a hora de expor o plano. Preste muita atenção, pois vou revelar, passo a passo, tudo o que descobri. Não se distraiam. O plano é o seguinte: existe uma elite global que dita as regras, determina o que comemos, o que vestimos e até aquilo que acreditamos. Controlam cada detalhe das nossas vidas. As marcas, os meios de comunicação e até os líderes mundiais não passam de peças nas suas mãos. Neste vídeo, não vamos falar dessas pessoas, apenas desvendar o plano que está por trás do desaparecimento dos cientistas. Primeiro, gera-se o caos. Os americanos asseguram-se de que a Rússia permanece ocupada com um conflito armado. E lá se vão 4 anos de guerra contra a Ucrânia. Em seguida, garantem o controle da maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela, tomando totalmente o país.
tornando-se assim uma nação autossuficiente em energia. Depois, começa o enfraquecimento dos aliados do seu maior rival econômico, a China. E um após o outro, esses aliados já começam a cair. Mas há um problema. O dólar está a perder valor a olhos vistos. E algumas nações já negociam petróleo em outras moedas. Se essa prática se generalizar, a importância do dólar despenca para quase zero. E como travar essa tragédia para os americanos? Bem, a solução é simples. Eliminar os concorrentes no setor energético. Os países do Golfo que comercializam petróleo com o mundo inteiro, inclusive com os rivais dos Estados Unidos da América. É aqui que entra o plano mais ousado. Gerar um conflito armado no Médio Oriente que devaste por completo a infraestrutura energética desses países. Mas continua a existir um problema. Os Estados Unidos são aliados dessas nações e, teoricamente, precisam de as proteger. Como acabar com um aliado? É aqui que reside a cartada final. Não precisam atacar diretamente. Basta lançar a pólvora e a faísca fará o resto. Os Estados Unidos atacam o Irã e este, por sua vez, ataca o restante dos países. Isto mergulha num caos absoluto as nações que faturam trilhões com petróleo, deixando os americanos não só como os maiores produtores de petróleo do mundo, como eles já são, mas elevando a sua posição no tabuleiro global como a melhor e a mais segura alternativa para negociar petróleo. Com o fecho do Estreito de Hormuz, o mundo entra em colapso e a economia global deixa de se sustentar. Países inteiros vão à falência. Atingido esse ponto, o dólar torna-se praticamente a única alternativa viável para comercializar petróleo e os americanos recuperam o controle absoluto do mercado. Quem não se lembra do que acontece quando algum país ou um indivíduo tenta quebrar a hegemonia do dólar? Muitos dos que tentaram enfrentá-lo caíram, mas isso é assunto para outro vídeo. Bem, a esta altura, o mundo já está mergulhado no caos. Mas para obter controle absoluto é necessário unir todas as nações. Mas surge a pergunta, como? Bem, durante décadas vivemos num planeta polarizado, com potências a emergir e outras a cair. No entanto, o objetivo sempre foi o controle total. E o que daria mais controle do que unir o planeta inteiro contra uma força externa? É aí que surge a ideia de revelar a existência de vida fora da Terra. Eles anunciam ao mundo uma invasão alienígena. O planeta comove-se e decide unir-se contra essa força hostil. E o que acontece quando há uma guerra? Exatamente, é preciso de um líder. Um rosto que represente tudo o que se luta. Um rosto que transmita confiança e esperança. Então, o mundo clama por um salvador. E surge ele, aquilo a que as profecias bíblicas chamam de Anticristo. Se quiserem saber mais sobre ele, vejam um vídeo no meu canal que fala sobre o aparecimento do Anticristo. Autores como o Dr. Stephen Greer, conhecido pelo seu trabalho no projeto Disclosure, e Jeremy Corbell já documentaram a teoria de que uma elite global estaria a preparar uma falsa invasão alienígena, usando aeronaves com tecnologia humana avançada com o único propósito de unir a humanidade sobre um governo global. Mas havia uma falha neste plano. E se as pessoas que trabalharam na construção dessas naves falsas decidissem contar a verdade ao mundo? E se as mesmas mentes científicas que tornaram a mentira possível fossem justamente aquelas que a destruiriam? Bem, eles não podiam correr esse risco. É aqui que se inicia uma queima de arquivos. Começam a eliminar os seus próprios cientistas. Uma premissa que faz lembrar a obra O Problema dos Três Corpos, onde se elimina a ciência para evitar problemas futuros. Agora já conseguimos perceber as razões por trás do desaparecimento dos cientistas. Mas será que o plano já está concluído? Será que era exatamente isso? Bem, ainda não. Lembram-se do cientista português Nuno Loureiro, morto a tiro? Ele era um especialista de renome em fusão nuclear e estava a desenvolver algo verdadeiramente revolucionário nos seus laboratórios do MIT. A 18 de dezembro de 2025, a Trump Media e a Technology Group, empresa do presidente Trump, que detém a rede Truth Social, anunciou uma fusão com a TAI Technologies, a maior empresa privada de fusão nuclear dos Estados Unidos. A nova entidade planeia iniciar a construção de uma central de energia de fusão de 50 megawatts já em 2026, com a conclusão total de negócio prevista para meados desse ano. O objetivo principal: fornecer energia limpa e abundante para o setor da inteligência artificial e, posteriormente, expandir as negociações com o próprio governo americano. Agora pensem comigo. Se o mundo estiver à beira de uma crise energética gravíssima por causa do colapso do petróleo e, de repente,
surge um salvador de coração puro a oferecer uma alternativa de energia renovável, com a sua empresa a propor contratos a países e governos. O que acham que o mundo faria? Exatamente. O mundo abraçaria a ideia de imediato. Tanto a empresa de Trump como a economia americana arrecadariam trilhões vindo de todas as partes do globo. Os países produtores de petróleo nunca mais se reergueriam, porque o petróleo já não seria a alternativa mais viável de energia. Os americanos tornar-se-iam os únicos capazes de oferecer a solução, e quem não se aliasse seria simplesmente posto de lado. Ou pior, poderia sofrer o mesmo destino das nações que ousaram desafiar a hegemonia do dólar. E com a divulgação oficial de que existem alienígenas, Trump poderia anunciar que a tecnologia de fusão nuclear resultou de engenharia reversa aplicada a naves extraterrestres recuperadas pelos americanos. Acredito que muitos de vocês não se aperceberam, mas a 11 de maio de 2026, o governo americano divulgou mais de 160 ficheiros sobre OVNIs e fenômenos desconhecidos. No meio disso, nada verdadeiramente extraordinário foi revelado, mas ao mesmo tempo disseram que esta foi apenas a primeira leva, ou seja, há muito mais por vir. Portanto, antes de pensares que tudo que eu disse não passa de fruto da minha imaginação, saiba que está tudo documentado e que muitos investigadores se dedicaram a estudar este assunto a fundo. Existe uma frase que aprendi com as minhas pesquisas. Em todo o crime perfeito, existe um detalhe que o criminoso não conseguiu apagar. O detalhe aqui está nos nomes. Cada cientista que desapareceu ou foi eliminado carregava um tipo específico de conhecimento. Conhecimento sobre como as naves são construídas, como a propulsão funciona, como a fusão nuclear pode ser controlada, como os materiais exóticos se comportam. São exatamente as pessoas que poderiam, um dia, olhar para uma câmera e dizer: essa tecnologia não veio dos alienígenas, eu trabalhei nisso, eu sei de onde ela vem. E esse dia nunca vai chegar, porque alguém garantiu que não chegasse. O que estamos vivendo não é o início de uma era de transparência. É o último capítulo de um plano que levou décadas para ser construído. Um plano onde a energia do futuro não vai libertar a humanidade, vai concentrá-la quem a controlar. Onde a revelação dos alienígenas não vai expandir a nossa visão de mundo, vai ser usada para reduzir a nossa resistência. E onde os homens que sabiam demais simplesmente deixam de existir. Eu não sei se alguém vai assistir a esse vídeo e agir. Não sei se a verdade ainda importa quando o jogo já avançou tanto. Mas eu sei de uma coisa: em toda sala escura, basta uma vela para que o escuro não seja mais absoluto. Esse vídeo é uma vela, e o que você faz com a chama é escolha sua. Bem, eu sou a Lenda e adoro mistério.